Mestre Léo, boa noite. Boa noite, Walter. Mais uma vez, muito obrigado pela possibilidade desse encontro e dessa conversa. E, para tanto, gostaria de retomar uma ideia que o senhor colocou num outro momento, que seria a seguinte. O senhor manifestou que o Kung Fu e o Wing Chun Kung Fu, eles são portadores de uma lógica muito particular. E nessa lógica, ela se circunscreve dentro da possibilidade de favorecer o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da consciência estratégica, e tudo isso mobilizando um instrumento ou uma experiência que seria a experiência marcial, a experiência de combate corporal, de combate simbólico. Isso é dotado de uma complexidade e, pelo que o senhor nos relatou, o grão-mestre Moyat construiu, juntamente com seus discípulos, se eu não estiver equivocado, nos anos 90, de uma introdução, de um dispositivo para introduzir o Wing Chun Kung Fu, que era denominado como Wing Chun Experience, o Siu Ning Do. No que constitui o Siu Ning Do? No que constitui o Wing Chun Experience como uma forma de estabelecer uma ponte entre a sociedade, os aspirantes a praticantes estudiosos do Wing Chun, que precisam de elementos para ir se aproximando dessa riqueza e dessa complexidade que é o Kung Fu. Em 1992, Grão-mestre Moyat apresentou aquilo que nós chamamos de uma listagem de movimentos, ou melhor, uma listagem de dispositivos corporais de combate simbólico. O que seriam esses dispositivos corporais? São movimentos que muitas vezes as pessoas identificam como técnicas, mas a técnica ela é muito operacional. Quando nós falamos de dispositivo corporal, porque aqueles movimentos, eles, ao longo da sua exploração, eles perderão aquela característica. Por exemplo, se eu estou fazendo um movimento assim, a única certeza que eu tenho quando eu estiver explorando esse movimento, que ele não será assim, ele será de uma outra maneira. Então, por isso que nós não podemos caracterizar esse movimento como técnica. Não é a ideia, por exemplo, de eu fazer esse movimento porque quando você for me atacar, eu vou defender assim. É muito mais do que isso. Que, obviamente, não deixa de incluir essa situação de que quando eu fizer assim, posso defender de algum movimento. Mas isso talvez não seja uma defesa. Talvez seja uma outra coisa que pode ser explorado. Grão-mestre Moyat, dentro da sua engenhosidade, ele desenvolveu uma listagem que é chamada de Siu Ning Do. Nessa época ainda, ele só criou essa listagem. O ensejo do Wing Chun Experience surge depois, com a evolução dos componentes que foram associados a esta listagem inicial, essa listagem principal. Por que eu falo listagem, Walter? Porque é uma lista de movimentos, uma lista de dispositivos corporais de combate simbólico. E essa sequência, ou melhor, esta listagem, com o caráter de oferecer uma linguagem e uma experiência de acesso para algo maior e mais amplo e mais elaborado, o senhor poderia destacar o que elas têm de comum? Elas têm de comum justamente a sua perspectiva com relação à linha central. Linha central. Exato. A noção de linha central... Seria uma teoria, um conceito? A noção de linha é uma noção. Por que é uma noção? Porque ela é um processo experiencial que você muitas vezes se acerca, mas não necessariamente a define. Então é importante, e essa noção de linha central, ela está atrelada a uma outra noção muito importante, que é a noção da ocupação do centro. E isso, de alguma forma, mantém relação, ou isso é uma pergunta, né? Quer dizer, isso mantém uma relação com o desenvolvimento da consciência estratégica, com a inteligência estratégica, né? Um aspecto que o senhor enfatizou tanto, quer dizer, que relações tem linha central com consciência estratégica? Isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu estou no centro, a minha disponibilidade para ir para qualquer lugar, ela é maior. Então, por isso que é tão interessante observar que dentro da estratégia chinesa
nós não necessariamente desenvolvemos planos e objetivos. Por quê? Porque mais importante do que traçar um objetivo é identificar o benefício, identificar aquilo que é chamado de vetor estratégico. Eu acho que não cabe aqui nós entrarmos muito nesse detalhe do vetor estratégico, mas o grande lance é o seguinte: eu não consigo, numa dinâmica de combate, traçar um plano de ação, principalmente se eu estou numa diversidade de situações onde a minha maior característica não deve ser, ou minha maior qualidade, não deve ser alcançar um determinado objetivo, mas sim estar disponível para aquilo que irá se desdobrar ao longo do processo. Então, se eu entendi bem, essa noção de linha estratégica sendo colocado no momento introdutório de acesso a uma linguagem, a uma experiência corporal, ela, de uma certa forma, considera que as relações humanas, ou uma relação circunscrita à noção de combate, né? Ela tem o objetivo, talvez, de diminuir a aleatoriedade das possibilidades, os desdobramentos de um conflito, de uma relação. Seria isso? Ou seja, nós colocamos a linha central como uma forma de lidar com o imprevisível, com a possibilidade de desdobramento dos outros, considerando que as relações e as relações de combate são passíveis de desdobramentos múltiplos. E isso seria uma forma de lidar com a abertura das situações, do porvir. E esse ponto que é o grande desafio do estrategista chinês, né? É ele conseguir não lidar com a aleatoriedade, mas ele conseguir identificar de antemão a lógica invisível que está inscrita numa situação. Ou seja, por que eu tenho que estar no centro? E por que eu estou antecipando esse centro? Né? Eu estou no centro aqui perto do meu corpo. Perfeito. Eu estou dentro de um ponto estratégico onde me permite antecipar ao movimento do outro. Porque se eu tiver que bloquear o seu movimento, se eu tiver que me defender do seu movimento, eu já estou atrasado. Como seria isso? Se poderíamos dar uma exemplificação? Que seria? Seria um movimento na direção do senhor? Exato. Então, você observa o seguinte, né? Por isso que é tão interessante você ver a experiência marcial, porque dentro de uma situação entre dois seres humanos que estão em posição ereta, então eu tenho a disponibilidade de geralmente 3 membros, ou seja, em pé eu tenho as 2 mãos e uma das pernas, visto que outra perna tem que servir de apoio para o próprio corpo, né? Então, eu tenho 3 instrumentos aí, ou 3 possibilidades de ataque. Ocorre que quando eu estou em guarda, né, e dentro de uma determinada distância, eu posso anular um desses membros. Então, com isso, eu vou criando situações que originalmente são totalmente imprevisíveis, dentro de um grau de previsibilidade para que eu possa estudá-los e, com isso, tomar consciência dos diferentes cenários possíveis. Essa que seria a ideia que está por detrás de quando eu penso na linha central. Então não é simplesmente eu pensar em técnicas que vão defender essa parte do corpo ou aquela parte do corpo. É eu conseguir, a partir desses movimentos ou desses dispositivos, tomar consciência de antemão dos movimentos possíveis que o meu adversário irá fazer. Ou seja, quando eu falo adversário, não é o inimigo, Walter. E você sabe bem disso, né? Nós estamos falando de 2 pessoas, 2 lados que estão adversos, ou seja, o adversário, um está desse lado e o outro está do outro lado. E com isso nós temos 2 polos que vão se interagir através de uma oposição complementar. Ou seja, a minha ideia não é destruir o outro, a ideia é de complementação e de dinamismo, porque ora eu estarei recuando, ora estarei avançando, ora estarei expandindo, ora estarei contraindo. E a referência é a linha central
para essa tomada de decisão. É a ela que eu me reporto para poder me basear em como estabelecer uma relação entre versos opostos. Quer dizer, a linha central seria o recurso possível a partir do momento que quem determina isso é a dinâmica entre eu e o outro. E é isso que está a dinâmica do combate. Porque quando nós falamos combate, nós podemos falar combate em vários níveis. Nós estamos tendo um combate aqui agora entre nós dois. Entendeu? Isso não quer dizer que eu tenho que te derrotar, você tem que me derrotar. Mas nós temos que ter um constante processo de complementariedade, onde você está tentando extrair o máximo possível dessa situação, da mesma forma que eu também. Então, o que acontece? A ideia aqui é de um combate onde eu reajo de acordo com a sua posição e você reage diante da minha posição. Só que para que nós possamos reagir apropriadamente, nosso discurso ele tem que estar equilibrado. E você pode ver que o cuidado que nós estamos tendo é de manter o nosso discurso dentro de uma linha central, ou dentro de um centro, para que nós não criemos uma situação onde eu posso estar muito de um lado ou de outro. Então essa que é a ideia física da linha central. Eu ter uma movimentação equilibrada, ter uma conduta equilibrada para que eu não possa ser vítima daquilo que os taoístas chamam de inversão compensatória. Isso em estratégia chinesa é muito importante. Se você vai muito para um lado, você fecha muito um lado, você expõe o outro. Se você força muito com rigor algo, você cria um movimento contrário àquilo que você está querendo impedir que aconteça. Então, tudo tem que ser uma ação equilibrada. Perfeito. Quer dizer, nessa proposição de uma introdução ao sistema Wing Chun, nessa proposição de basear o processo numa listagem de movimentos, que não tem uma finalidade única ou não ficam limitados a uma noção de técnica. Esse ataque para essa defesa é pensar o movimento dessa listagem como possibilidades. Cada movimento tem um potencial de desdobramento. Mas isso deve ser pensado à luz de uma noção que é a linha central. Quais são os outros expedientes ou atividades que são complementares a essa listagem para desenvolver essa noção tão importante e me parece tão sofisticada? Outra coisa importante é a ordem. Por isso que muitas vezes você estava correto quando você usou a palavra sequência. Eu reparei que você ficou preocupado que pensasse em sequência como uma sequência técnica. Eu soco esse, depois eu soco aquele, depois eu faço esse movimento, né? Como se tivesse sido combinado com o outro que vai fazer a sequência. Né? Então, mas a sequência ela é importante porque ela nos dá o contexto. Por isso que a unidade de uma listagem é o 3, não é o 1. Por quê? Porque toda vez que eu quiser identificar um movimento ou um dispositivo, eu tenho que também identificar o que vem antes e o que vem depois. Porque a partir dessa trilogia ou dessa tríade, eu tenho condição de fazer o quê? De contextualizar um movimento. Por exemplo, esse movimento que eu exemplifiquei anteriormente. Dentro dessa listagem do Siu Nim Do, que movimento vem antes e que movimento vem depois? A partir daí eu terei condições então de identificar que movimento é esse. Porque pode ser que dentro dessa própria listagem exista vários movimentos que aparentemente se repetem, se nós virmos ele dentro de uma unidade. Mas a partir do momento que identificamos o movimento, o contexto dele, ou seja, através do dispositivo que vem antes ou depois, antes e depois, então nós podemos contextualizar, e isso faz muita diferença, porque eu não estudo o movimento isolado, eu estudo o movimento contextualizado, e com isso, aquele movimento que parecia uma repetição, ele se torna totalmente único mais uma vez. Nessa perspectiva de explorar o potencial dos movimentos dentro de uma coerência e dentro de uma referência, a linha central, isso parece que implica um trabalho muito importante a ser feito na orientação dos tutores, sobretudo quando estamos aí oferecendo uma experiência marcial
numa listagem que tem toda uma lógica, para que as pessoas possam ser razoavelmente alfabetizadas em experiências mais complexas e mais sofisticadas. Como o senhor vê, o que o senhor gostaria de destacar sobre o preparo do tutor num momento tão importante, tão inicial, que parece que, né, podemos até resgatar um pouquinho o significado do termo Siunindo. Quer dizer, quais são os aspectos que o senhor destacaria da importância da formação do tutor para essa iniciação? O tutor ele tem que estar ciente que essa é uma experiência de Kung Fu. E por isso que ele tem que aprender através dessa própria experiência de Kung Fu. Ou seja, aquilo que Grão-Mestre Moyá chamava de vida Kung Fu. Ele é fundamental por quê? Porque quando nós estamos de frente a uma prática como essa, uma listagem como essa, ela não é uma listagem que tem aplicações. Ela não cabe aplicação a ela. Por quê? Porque não é algo que foi teorizado através de uma listagem e agora irei aplicá-la na vida real ou na prática. O que existe são possibilidades e essas possibilidades elas precisam ser exploradas. Então, em vez de aplicação, deveríamos falar de exploração. E essas explorações, elas não têm um professor que irá dizer qual que é o certo, qual que é o errado. É uma atividade muito arriscada. Mesmo porque contrariaríamos a noção de Kung Fu se fizéssemos isso. Então, o que é interessante nesse sentido é esse tutor, ele ter ciência que precisa permitir essa exploração. E a partir disso entender, dar acesso a cada um desses tutorados a condição de ter sua própria interpretação no caso do Siunindo, como nós estamos falando. Lembrando que Siunindo quer dizer caminho, né? Do é caminho, Siu é pequeno e, né, Nin é ideia, ou seja, o caminho da pequena ideia, ou o caminho do apequenamento da ideia, vamos dizer assim. Por quê? Porque é muito importante para que nós possamos identificar esse cenário criado entre eu e o outro, que eu não entre com ideias pré-concebidas desse processo. Eu preciso, em primeiro lugar, para trilhar esse caminho, que a minha ideia se apequene. Para quê? Para que eu não crie preconceitos sobre o processo. Porque senão eu falar, não, isso aqui eu já sei, isso aqui vai ser para isso aqui vai ser para aquilo. E não permito assim que a experiência de vida, ou a vida em si, seja o meu grande mestre. Né? E não aquela pessoa que também está no seu caminho, que é a que a gente chama de mestre, porque esse mestre, se ele for realmente um mestre de Kung Fu, ele irá permitir apenas, ou irá se apoiar apenas nas experiências de vida para que o seu discípulo aprenda. E não ele impor um tipo de ritmo ou um tipo de conhecimento que diz respeito a ele. Não, ele vai permitir que o seu discípulo viva a sua própria vida. Ou seja, a própria do discípulo, obviamente. Né? Então, isso é importante. Cada um viver a sua vida, porque não há mestre maior do que a própria vida. Como uma questão final, mestre Léo, explorando essa noção de Siunindo, de pequena ideia, nós vemos hoje na nossa sociedade, na nossa vida contemporânea, uma vida que explode de informações. Todos nós somos convocados a ter opiniões, ter informações, mostrar o que sabemos e até ter uma expressão muito comum que é vivemos com a cabeça muito cheia. Em que medida poderíamos explorar o conceito de Siunindo como uma forma de equilibração do nosso desenvolvimento, da nossa alma, diante de uma sociedade que, de uma certa forma, aponta para excessos de opiniões, informações e certezas? Eu acho que é um contraponto muito interessante, né? Uma experiência como o Into Experience através do Siunindo, porque isso permitiria que a pessoa vivenciasse um processo, vivenciasse a sua vida.
através de um processo simbólico entre ele e o outro. Hoje nós estamos muito isolados dentro de situações virtuais, dentro de aquilo que as pessoas pensam que é um saber que no fundo é apenas mera informação, quando muitas vezes nem informação é, se limita apenas a uma série de dados isolados, né, que a gente procura recitar que nem papagaio de pirata, né, sem ter a mínima noção do que se está falando. Então isso tudo é uma dinâmica muito comum dentro do mundo contemporâneo. Agora, a partir do momento que nós temos atividades dinâmicas como essa que nós estamos nos referindo, que é o Wing Chun Experience, através do seu Nimdou, isso nos permite com que nós possamos experimentar processos, experiências onde o conhecimento ele deixa de ter a função central, ele tem uma função periférica, porque a partir daí, da minha experimentação, eu vou poder desenvolver o saber, um saber que vem da experiência, não da experiência alheia, mas da sua própria experiência. E eu acho que hoje a nossa sociedade ela está carente de experiências e relações legítimas. Essas relações, como eu havia dito para você, que partem da permissividade do outro. Ou seja, o outro permite aquilo. Ou seja, o tempo todo eu quero te invadir. O tempo todo eu quero impor. E nesse processo eu esqueço de escutar você, esqueço de observar onde você deixou a sua porta aberta para que eu pudesse ser acolhido por você. Então, eu acho que nesse sentido é que está a grande contribuição, não só do seu Nimdou, mas principalmente do Wing Chun Experience. Mestre Léo, obrigado por partilhar seus saberes. Até uma próxima conversa. Até a próxima volta.